Com o isolamento social, muitas pessoas evitam sair de casa para se alimentar ou para ir até o supermercado. Por conta disso, houve um crescimento significativo na demanda das plataformas de delivery. Para falar sobre esse assunto, na procura pelos aplicativos, a gente recebe agora nosso repórter de tecnologia, Carlos Aros, e também o vice-presidente de estratégia do iFood, Diego Barreto. Bom dia aos dois. Bom dia, Adriana, bom dia, Brown, bom dia, Diego, que já está com a gente, mais uma vez nos atendendo gentilmente, parando a correria aí, que é grande, eu sei, para nos atender. Perto da hora do almoço ainda, né? Perto da hora do almoço, inclusive, o pessoal já pedindo as entregas para o almoço, e ele só acompanhando na tela lá se está tudo funcionando. Mas os números são muito interessantes, né? O iFood compartilhou alguns desses números com a gente e mostram como o crescimento não foi só do número de pedidos, mas houve também um aumento significativo naqueles que se colocam à disposição para trabalhar, ou seja, os entregadores que atuam em outros segmentos e que agora estão impossibilitados de atender aos consumidores desses serviços, migrando para a entrega de comida, enfim, para a entrega de supermercado, que o iFood também faz. Eram 85 mil em fevereiro, agora 175 mil o número de procura para cadastro de entregadores em março. Um crescimento também expressivo de restaurantes cadastrados, também por causa da impossibilidade de atender o consumidor na loja, migram para o atendimento em casa, ou seja, a entrega na casa do consumidor. Ou seja, há toda uma nova dinâmica que se estabelece. A gente conversou da última vez, você dizia assim que era impossível prever o amanhã, porque vocês estavam muito focados nesse hoje, e esse hoje se altera com uma velocidade gigantesca a todo instante. Como é que é o atendimento a essa demanda e, do lado de vocês, o cuidado para garantir que isso aconteça sem traumas dos dois lados? Ou seja, é preciso um cuidado com o consumidor, sem dúvida nenhuma, mas é preciso garantir que essa força de trabalho imensa dos entregadores seja também cuidada para que eles possam trabalhar, Diego. Como é que vocês estão garantindo isso no dia a dia tão caótico por causa da pandemia? Bom dia a todos. Carlos, prazer discutir aqui novamente com você e ter a oportunidade de explicar com um pouco mais de detalhes como toda essa operação está acontecendo pelo Brasil e qual é o nível de responsabilidade que a gente está colocando em cima dessa operação. A gente tomou uma decisão logo no início de conseguir modelar toda a estrutura de comunicação entre as três pontas que existem no nosso negócio, consumidor, entregador e restaurante, para que a gente pudesse efetivamente torná-los não só empoderados com a informação para que se comportem da forma correta, mas também para que se tornassem guardiões desse processo. Ou seja, todo o processo de comunicação com essas três partes, ele foi muito focado em fazer com que as pessoas não só entendessem, mas passassem a cobrar das outras duas pontas a forma correta de se comportar. Os resultados até agora são resultados muito bons. Nós temos visto os restaurantes com um nível de responsabilidade muito alto, né, grande parte deles abrindo o banheiro, que via de regra era para o cliente que até ontem estava lá presente no salão, para que o entregador ao chegar possa lavar a sua mão com água e sabão. E a gente tem visto o fluxo de comunicações por meio de um chat interno que a gente tem na plataforma entre essas três partes subir exponencialmente. Ou seja, as pessoas têm cada vez mais conversado, as pessoas têm cada vez mais exercido empatia nesse momento para conseguir entender o que é necessário para gerar a segurança. O que significa, na ponta final, que os entregadores estão conseguindo se organizar melhor junto com os consumidores para que a comida seja deixada no lugar certo, para que o consumidor e o entregador estejam protegidos. Esse é um trabalho que ele é cada dia mais complexo. Por quê? Porque como existe o crescimento do número de novos cadastros na plataforma, como você já mesmo mencionou, tanto de restaurantes quanto de entregadores, em última instância você está automaticamente educando novas pessoas sobre o tema, sobre esse comportamento,
diariamente. Então é um trabalho que para nós ele é monitorado real time, né? Constantemente a gente mede a adoção que essas duas partes da cadeia e por último o cliente tem feito a essas novas práticas para que a gente garanta a segurança em todo esse processo. Ô Diego, e claro que bom dia, é Vitor aqui quem fala. Imagino que ainda seja bem cedo para fazer previsões, mas vocês já têm alguma estimativa de retenção desses novos clientes? Ou seja, é claro que é um momento atípico, mas passada essa crise, vocês esperam que de fato vai haver um aumento real no número de pedidos, no número de clientes, de pessoas que têm o hábito de usar o iFood e até no número de entregadores, como você disse, aumentaram os pedidos aí, os cadastros, né, de entregadores, de pessoas interessadas em trabalhar com vocês. Isso também deve se manter num patamar alto depois da crise? Vitor, bom dia. Acho que hoje esse é o grande exercício nosso para entender as mudanças de comportamento. E deixa eu pegar aqui os 3 pilares: restaurante, entregadores e clientes. No caso dos restaurantes, a gente sempre enxergou 2 categorias de restaurantes ainda muito distantes do delivery. Uma delas é aquela categoria que dizia: o meu produto ou a minha marca não é ideal para isso. A outra categoria é: eu não tenho nem ideia do que seja isso, estou distante deste assunto. O que a gente vê é essa primeira categoria se aproximando, ajustando processos, ajustando a forma como o seu produto chega ao mercado, o seu posicionamento nas redes sociais, e se tornando efetivamente restaurantes também de entrega, algo que eles até então não gostariam que acontecesse. O segundo grupo, perdão, é um grupo que está começando a se movimentar e está dizendo, deixa eu entender isso um pouco melhor. Está entrando, buscando informação e etc. Esse primeiro grupo que eu mencionei, ele tende a continuar. Ele vai descobrir nesses próximos 60 dias que o delivery, ele é, na verdade, um complemento muito interessante do ponto de vista econômico, e ele é muito interessante do ponto de vista de relacionamento com o cliente. Ou seja, o cliente que cada vez mais fica em casa ou cada vez mais busca produtividade por causa das relações de trabalho e sociais, etc. O terceiro grupo, ele vai provavelmente entrar nessa fase de descoberta, mas ele volta ao estágio natural em função do baixo conhecimento e da grande distância. E a gente está falando em especial de restaurantes bem mais simples, bem mais distantes dos grandes centros. Quando a gente olha para os entregadores, a nossa expectativa é que exista uma boa retenção dos entregadores. E por que isso? Primeiro, porque nós mantivemos todos os valores que são pagos pela prestação desse serviço, o que, multiplicado por 8 horas na plataforma trabalhando, multiplicado por 21 dias úteis, é um valor relevante. É um valor que permite às pessoas, em grande medida, estarem acima de 60% do rendimento médio da população brasileira. Vamos lembrar que o Brasil é um país de pirâmide com base muito extensa. Então, esta volumetria de 8 horas por dia, 21, 22 dias úteis no mês, permite a esses entregadores terem um rendimento para garantirem a sua vida familiar. Então, por isso a gente espera que a retenção seja alta. Acho que existe uma outra pergunta que é: estes números vão continuar crescendo? É possível que esses números continuem crescendo em função de toda a dificuldade econômica que a gente está vivendo agora e que a gente vai viver nos próximos meses no Brasil. O que a gente vai se preocupar é em manter um equilíbrio muito bom entre entre a oferta de restaurantes, a oferta de entregadores e a oferta de pedidos. Por quê? Porque isso garante com que os entregadores consigam fazer um rendimento interessante, bom, e que os restaurantes também façam. Se eu tenho um desbalanceamento nisso, eu posso fazer com que existam vários pedidos de clientes, mas os restaurantes na média, os entregadores na média estejam fazendo muito pouco. E isso não é bom para a cadeia. E aí, tem um tema que é recorrente nesse assunto, quando a gente fala sobre as plataformas, não é, que conectam, fazem esse meio de campo, não é, entre os serviços e os consumidores, que é justamente o vínculo de trabalho com os profissionais que estão fazendo esse atendimento. No caso aqui, em tela do iFood, são os entregadores. Por ocasião da crise aqui, houve uma mobilização do Ministério Público do Trabalho, que entrou na Justiça para garantir que os entregadores afastados por causa do coronavírus tivessem o pagamento, enfim, a garantia
pelo iFood e pelo Rappi de um salário mínimo para que eles pudessem se manter. Houve um recurso e essa liminar foi derrubada no entendimento de que isso não se faz necessário. Eu queria ouvir do lado do iFood como fica essa relação, como vocês veem a relação com esses profissionais que estão prestando um serviço para os restaurantes por intermédio do iFood e para esses consumidores também. Qual é o vínculo efetivo que existe entre iFood e entregadores? É uma relação trabalhista? É uma nova relação trabalhista? Como é que vocês veem isso? Queria, de maneira clara, que você colocasse isso. E aí, como complemento a isso, já que não será pago esse auxílio por força da derrubada dessa liminar, qual é a medida de apoio, se é que há uma medida de apoio para esses profissionais? E aí mais adiante quero falar também sobre o apoio aos restaurantes, que eu sei que é uma frente que vocês também estão atuando. Como é que vocês veem essa relação com os entregadores? Por favor. O Carlos, é uma pergunta muito propícia, porque a gente acabou de enfrentar essa discussão. Nós enfrentamos essa discussão por muito tempo. Existe uma ação civil pública que foi movida há anos atrás, que nós fomos vencedores na primeira instância e nos recursos que até então foram impetrados. Existe agora uma nova ação civil pública que você acaba de mencionar, que toca novamente nesse ponto e que novamente a justiça se coloca dizendo que não faz sentido do ponto de vista legal alegar o vínculo. Vamos lá, primeiro por quê? Os atributos essenciais do vínculo é a não eventualidade, subordinação, onerosidade e pessoalidade. Quando você olha esses 4 atributos na relação que existe entre a plataforma e os entregadores, eles não existem. As pessoas têm liberdade para se cadastrar, liberdade para se descadastrar, liberdade para escolher quando trabalha, que horas trabalha, por quanto tempo trabalha. As pessoas têm um nível de liberdade que não faça com que eu, iFood, determine exatamente se ela é um bom profissional ou um mau profissional e por isso eu devo desligá-la ou contratá-la. Então, diferente da relação que eu, Diego, tenho aqui com o iFood, e se eu não performo bem, eu posso ser demitido, e se eu não cumpro as demandas da empresa interna, eu posso ser demitido, isso não acontece no âmbito do entregador. Ele tem essa liberdade. A grande maioria dos entregadores, eles inclusive usam essas plataformas para poder resolver questões pontuais, sejam porque estavam empregados, foram demitidos, eles usam a plataforma e quando eles buscam um novo emprego e conseguem, eles saem da plataforma, seja para pessoas que buscam em momentos pontuais para dizer, olha, a minha conta aqui atrasou, eu vou lhe ganhar 100, 200, 300, 500 reais para pagar essa conta e depois volto para o meu estado natural porque eu não quero conjugar o meu trabalho com essa prestação de serviço. Então, em relação a isso, a gente está muito tranquilo que a forma como a legislação brasileira se dá, do ponto de vista de vínculo, é muito diferente de como a nossa relação se dá. Eu vou, Carlos, ler aqui 4 frases da decisão que foi dada em relação a essa nova ação civil pública que foi colocada pelo Ministério Público do Trabalho. A decisão fala, o iFood coloca a ferramenta que possui disposição que a ferramenta que possui disposição de seus colaboradores que podem ou não fazer uso referido do instrumento, de acordo com seus próprios interesses. Os empregadores são usuários da plataforma e nela se inscrevem livremente. A hipótese é de atividade econômica compartilhada. E sua análise exige considerar a evolução das relações comerciais e trabalhistas. Então, a decisão é muito clara, né? De fato, não existe vínculo e a gente está muito tranquilo em relação a isso, porque a gente age de forma ética e legal em todas as nossas decisões aqui dentro. E o que está sendo feito como apoio para a eventualidade de afastamento desses profissionais no momento em que ficam doentes por... Enfim, nesse caso aqui é a Covid-19, mas enfim, não é a única doença que acomete as pessoas no mundo, não é? Perfeito. Carlos, nós, desde do meio da segunda quinzena de março, quando todo esse momento do país começou, nós, de lá para cá,
nós isolamos, né, nós tiramos da plataforma todos os entregadores e entregadoras com mais de 65 anos, ou seja, todos aqueles que fazem parte do grupo de risco em relação à idade, todos aqueles que fazem parte do grupo de risco em função de doenças que são ligadas à definição do grupo de risco. Nós também tiramos da plataforma todos os entregadores que nos informaram de forma eletrônica e por meio de um botão que apresentam possivelmente sintomas do coronavírus. Essas pessoas deixam de trabalhar, vão para casa e em casa passam a receber uma assistência a partir de um fundo que foi criado para permitir que essas pessoas não tenham que se preocupar com a sua remuneração e possam estar em casa durante todo esse período que nos acomete ou durante os 15 dias típicos da quarentena. Esse é o primeiro ponto. O segundo foi, nós passamos a distribuir o álcool gel até agora, nas 18 principais cidades do Brasil. E por que não são em todas as cidades? Porque a gente precisa se lembrar que existe uma diretriz das autoridades públicas dizendo que o álcool gel é de prioridade de consumo e compra dos hospitais e agentes de saúde. Então a gente está equilibrando isso. Não ter o álcool gel se torna um problema? Não, porque a água com sabão resolve essa questão e os restaurantes conseguem prover essa infraestrutura. E junto com isso, a gente também proveu um suporte a um acesso a uma rede de saúde para que os entregadores e pelo menos mais um dependente possa acessar essas redes sem ter que pagar nenhuma mensalidade, nenhuma taxa, como nós geralmente pagamos quando a gente contrata planos de saúde. Então, essas são as principais medidas que foram até agora apresentadas para proteger os entregadores. Bom, a gente tem mais um minutinho para acabar. Se você pudesse só resumir as ações que vocês estão promovendo como auxílio aos restaurantes também. Essa é uma frente importante, é uma série de pequenos negócios que se viram impossibilitados nesse momento de conseguir ter a sua operação funcionando regularmente, e vocês, claro, dependem desses restaurantes para continuar operando. Ou seja, se não tiver quem prover a comida para ser entregue, não há razão da existência da plataforma. Como é que vocês estão auxiliando essa frente? Se puder resumir essa tua resposta. Carlos, a gente está basicamente com 3 grandes medidas. A primeira delas, nós zeramos a comissão do serviço para retirar, ou seja, todos os restaurantes que ainda podem receber pessoas no seu salão, ainda que respeitando as novas regras colocadas, os restaurantes não pagam mais essa comissão. Ou seja, a gente quer estimular o comércio local, de bairro, de comunidade. 2, nós reduzimos em 20% de forma média a comissão de 132 mil restaurantes espalhados em mais de 1.000 cidades do Brasil. 3, nós vamos injetar 2,5 bilhões de reais em mais de 150 mil restaurantes nos próximos 60 dias para permitir a liquidez financeira desses restaurantes. No dia de hoje, mais de 140 mil restaurantes vão receber 400 milhões de reais de forma antecipada, sem ter que pagar um centavo de custo adicional por isso. O que essas medidas simbolizam? A nossa necessidade de poder continuar prestando um serviço bom e ágil e alimentar até 150 milhões de pessoas, que são as pessoas que moram hoje nas 1.000 cidades que o iFood atua no país. Bom, quero agradecer a gentileza do vice-presidente de Finanças e Estratégia do iFood, o Diego Barreto, que mais uma vez atende a Jovem Pan para essa conversa, para explicar as ações que estão sendo feitas, porque se de algum modo, né, Vitor e Adriana, as pessoas estão conseguindo manter os seus negócios funcionando, ainda que parcialmente, e outros que têm de ir até o trabalho, ou mesmo em casa, na impossibilidade de conseguir sair para fazer compras ou coisas do gênero, porque essas plataformas como o iFood estão viabilizando isso. Sem dúvida nenhuma, um momento de aprendizado, de transformação nessa relação das pessoas com esse consumo, com esses tipos de serviço, e que vai deixar um aprendizado. Os números aqui, eles dizem muito pouco perto de uma série de culturas que estão se estabelecendo para todas essas frentes diante dessa nova modalidade, diante que é uma nova velha, né? Ela é nova em termos relativos aqui para nós, modalidade econômica, e que, sem dúvida nenhuma,
servirá de lição, de aprendizado daqui para diante. Diego, muito obrigado mais uma vez pelo bate-papo e até a próxima. Obrigado, Adriana, Vitor e Carlos. Até a próxima.